Uma baita vitória em cima do Milwaukee Bucks na casa deles e muito mais. Fica aqui conosco que vamos falar sobre essa penúltima semana do New York Knicks. Fala galera do Knicks BRTV, Vitor Reed falando. Então vamos comentar um pouco aí como foi essa semana do New York Knicks, né? Como eu disse no começo do vídeo, a penúltima, está acabando a temporada regular. E vamos comentar um pouquinho, né? Essa semana aí o Knicks teve 4 jogos, teve 2 vitórias, 2 derrotas. E assim, foi uma semana, como eu fiz a projeção lá na segunda-feira passada, se não me engano, que era uma das semanas mais complicadas, né? Por ter o Miami Heat, Bucks, Chicago Bulls, Sacramento Kings, e no fim conseguimos aí 2 vitórias. Começando, né, falando sobre as partidas que nós enfrentamos na semana passada, o Miami Heat lá em Miami era um confronto difícil mesmo de se esperar. O Miami é uma equipe muito casca-grossa jogando em casa e a gente enfrentando eles não lá, né, em Miami, o retrospecto não tem sido positivo. E foi assim que aconteceu. No fim não demonstramos muito perigo à equipe do Heat. O Heat acabou vencendo aí a gente nesse jogo, que era um jogo de confronto direto naquela oportunidade. E o placar foi 109-99. Tô aqui com o computador ligado, tô vendo o resultado. E naquela altura do campeonato, né, prejudicava um pouco, assim, a gente ficava um pouco apreensivo, pois era a terceira derrota seguida do Knicks naquela oportunidade. Pois bem, voltando na quinta-feira, enfrentando o Sacramento Kings em Nova York, uma partida, se vocês forem ver, né, a gente vem de 3 derrotas seguidas, com muita tensão, né, pois isso, mais uma derrota poderia prejudicar a classificação do Knicks, né, quem sabe ali cair para o play-in. Então, assim, foi um jogo muito tenso. Nós chegamos a ficar 21 pontos atrás no placar e foi uma virada sensacional. O Garden eletrizando, pulsando, assim como que ele sempre é, né? E conseguimos vencer essa partida importantíssima para cima do Sacramento Kings. Vencemos eles aí por 120-109. Um baita resultado, uma vitória importante. O Sacramento é uma equipe muito casca-grossa, assim como eu falei na projeção. Mas vencemos ele num jogo tenso, duro, que foi de fundamental importância para mantermos vivo ali entre o top 5. Aí, na sexta-feira, né, nem 24 horas depois, já enfrentamos o Chicago Bulls lá em Chicago. O Chicago, ele já está assim numa posição meio confortável, porque eles não vão direto para os playoffs, né, que é até o sexto colocado, e também não estão eliminados, e já estão classificados para o play-in, só que entre nono e décimo, porque assim tá uma diferença muito grande, né? Se você pegar ali do segundo da conferência até o oitavo, é coisa de 3, 4 jogos de diferença. Já ali o Chicago e o Atlanta Hawks, que é o nono e o décimo, eles se afastaram um pouquinho. Então o Chicago e o Atlanta tá brigando para quem vai ver, para ver quem vai ficar em nono e em décimo. Pois bem, aí a tabela da NBA também não nos ajudou, porque o jogo foi na sexta. A gente jogou na quinta. O Chicago Bulls só tinha jogado na segunda. Lógico, isso não é desculpa aqui de perdedor nada, mas influencia um pouquinho. E somado também àquela flagrante 2 ridícula do senhor Scott Foster, que é o árbitro da NBA, que expulsou o Josh Hart devido a que ele colocou o pé, né? Ele meio que bateu o pé na cabeça do jogador do Chicago Bulls, mas quem assistiu o jogo, quem viu o lance aí, sabe que ele não teve intenção nenhuma. Foi até como o Mike Breen, o que narra, né, os jogos do Knicks, ele falando que é só você ver a índole, né, dos atletas. Acho que foi o Clyde que falou. Uma coisa é o Draymond Green, o Dillon Brooks, que tem históricos, né, de faltas flagrantes, falta técnica, fazer um chute. Mas o Josh Hart é um dos caras até mais engraçados da NBA, né? Ele é um cara muito gente boa, carismático. Ele nunca ia fazer isso de propósito, mas a NBA entendeu. Aí isso prejudicou um pouco o time, somado ao cansaço. E o Knicks acabou aí sendo derrotado pro Chicago Bulls, que do nada apareceu um cara lá da G-League lá e destruiu, né, o jogo da vida dele. E o cara fez 25 pontos e ajudou o Chicago Bulls a vencer por 108-100. Pois bem, chegando no domingo, Milwaukee Bucks.
O Milwaukee que tá numa crise terrível, terrível, terrível. Perderam para Washington, perderam para Memphis, perderam para Toronto. Eles estavam só perdendo para time de tanque. Isso com o time titular, Antetokounmpo, Lillard, Beasley, Lopes e assim, o, a equipe de Milwaukee depois que trocou o treinador, eles estão no parafuso total. E na partida de ontem eu pensei, pô, a gente não pode perder para esse time que tá totalmente em queda livre, né? De produção, né? Tabela é difícil. Só se eles perderem todos os jogos, né? Eles ficam, sei lá, vai pro play-in, mas de produção, de basquetebol, o Milwaukee caiu bruscamente. Eles chegaram a abrir uma certa vantagem, mas nem tão alta assim. Mas ali no terceiro quarto a gente fez um 39-24, virou a partida. No último quarto a gente só confirmou a nossa vantagem e saímos de lá com uma vitória importante para dar uma moral nessa reta final de temporada, porque vitórias assim contra equipes de alto escalão, né, que é o Milwaukee, que foi campeão em 2021, uma equipe aí que tem o Antetokounmpo, uma Lillard, né, por mais que essa troca do Lillard lá meio que desmoronou o sistema defensivo deles, mas isso aí é problema deles, não é nosso. E a gente acabou vencendo essa partida muito importante para dar uma moral pro time. Nem se fala falando assim, Jalen Bronson. Esse cara é fenomenal. Como é bom ter Jalen Bronson. É uma frase que eu uso muito aqui nas redes sociais, né? Do Knicks BR TV. E assim, McBride, a OG Anunoby voltou, Mitchell Robinson voltou. Ou seja, nós temos hoje o único desfalque, certeza é o Randall. Então, Robinson e Anunoby pegando confiança nesses jogos. Agora nos próximos 4 que eu vou falar amanhã. Vamos ver, vamos se encaminhar bem aí para os playoffs. Então essa que foi a semana do Knicks, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí a sua opinião sobre essa semana. Deixa seu like, se inscreva. Eu agradeço os novos inscritos que estão chegando. Aos poucos a gente vai crescendo aqui no Knicks BR TV, trazendo informação, opinião de verdade para quem acompanha o New York Knicks, não só para quem vê resultado e box score, que muito que a gente vê por aí, né? A gente que agora que está olhando para o New York Knicks, sendo que desde 2020 a gente está nessa reconstrução. Desde quando o Tom Thibodeau assumiu o Knicks, nós estamos nessa reconstrução e aos poucos vai aparecendo. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.